Lucas, capítulo 15, versículo 11 a versículo 32, nós faremos toda essa leitura. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Esse texto, na verdade essa mensagem, na sexta-feira, no meu tempo, um dos tempos com o Senhor, aí depois li a Bíblia, orei, em propósito de jejum, e orei e tudo mais. Aí depois eu fui também ler um livro do Tony Barnett, que fala sobre o poder escondido, o poder secreto, né? E estava falando sobre muitas coisas, e uma das coisas que ele foi mexendo também no meu coração foi acerca do nosso tempo com o Pai. Que por vezes nós não temos esse tempo com o Pai. Um tempo assim que a gente vai até Ele, não para buscar alguma coisa, não para pedir alguma coisa, não para trabalho, não para Deus dar uma mensagem para a gente, não para Deus iluminar a gente, para a gente um estudo bíblico, uma mensagem, nada disso. Mas para aquele tempo em que você simplesmente quer estar perto daquela pessoa, porque você quer usar o seu tempo para estar perto. Ele até cita, porque Tony Barnett é um pastor de uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. E ele, assim, muito requisitado, e teve um rapaz, um senhor uma vez, que falou assim: eu queria dar uma carona para ele do hotel até o aeroporto. Aí o pastor falou assim: ele deve estar querendo pedir algum conselho para a família, para o casamento, né? Ele vai ter que querer puxar alguma conversa. Aí esse cara
deu a carona para ele e foi conversando. Chegou no aeroporto, pegou as malas, entregou assim para ele, e ele: o senhor queria falar alguma coisa comigo? Um conselho que eu possa lhe ajudar? Alguma coisa que eu pudesse? Ele: não, nada. Eu queria simplesmente estar com o senhor. Eu só queria estar com o senhor. Eu pedi ao pastor para que eu pudesse trazê-lo aqui, para eu poder servi-lo e poder usar um pouco desse tempo ao seu lado, só ao seu lado. Eu queria estar ao seu lado. Isso mexeu muito no coração dele e mexeu também no meu coração. Diz respeito, aí, e essa palavra foi mexendo no meu coração no sentido de dizer respeito ao tempo que nós desperdiçamos, as coisas que por vezes nós desperdiçamos. Aí Deus foi mexendo no coração e eu diante das coisas, muitas coisas fazendo, eu falei: Senhor, eu quero ter zelar por esse tempo precioso com o Senhor sem pedir nada. Eu quero só estar com o Senhor, entendeu? Eu quero estar com o Senhor, eu quero falar, eu quero ouvir a tua voz por ouvir. É aquele momento quando eu ligo sempre para o meu pai, em que eu vou e falo ao meu pai assim, eu não vou pedir nada a ele, eu sempre ligo e falo assim: benção, pai. Às vezes a conversa nossa é até a mesma. Beleza? E o Fluminense? Tá indo. E tudo mais. E tá chovendo aí, pai? Tá mais ou menos, tô meio resfriado, não sei o quê, mas tô bem, não sei o quê. Tá, tudo bem, tranquilo, tá. Saúde, tá bom, meu filho. Saudade, e aí? O trabalho de Miracema? Tá bom, pai, tá beleza, glória a Deus. Como é que estão os meninos? Tá bom, tudo bem. E a mamãe? Tá na benção, quer falar com ela? Quero. Pronto. Pedi nada, ele me pediu nada. Eu só queria ligar para ouvir a voz do meu pai. Tem momentos que a gente desperdiça na vida. A gente tem, não que Deus assim fique chateado a gente orar e pedir as coisas para Ele, mas Ele também tem me ensinado a gente não desperdiçar a vida. Aí eu falei: Senhor, então tá bom. Aí aí a gente vai percebendo, por exemplo, eu tenho um tempo assim com meu pai, eu gosto de ouvir a voz do meu pai, eu gosto de estar com ele para não pedir nada não, estou com ele, conversar fiado. Não sei se a gente pode dizer que a gente conversa fiado com Deus, mas a gente... Teve uma vez, uma experiência muito interessante aqui, a gente morava naquela casa, os cachorros tinham dado ninhada. E essa mesma experiência veio no meu coração, e eu estava lá trabalhando, e era um domingo, e eu preparando as coisas e tudo mais, aí o Senhor ministrou no meu coração assim: para com isso, para um instantinho, para um instantinho. Irmão, para você pode ser conversa fiado, você pode achar até estranho, mas para mim não. Aí eu falei assim: para tudo, eu quero que você tenha um momento comigo. Aí eu parei tudo e falei assim: tá bom, me perdoa. Aí sabe que a administração que Deus quer? Veio aquela coisa forte no coração, irmão. A minha experiência falou assim: vamos ali ver os cachorrinhos? Aí eu fui ver os filhotes, irmãos, na janela. A Mila tinha dado ninhada, tinha uns 18 cachorros, sei lá, 6. Aí eu fiquei lá, e Deus ministrando no meu coração, e eu olhando aquilo, e eu olhando as coisas. Irmãos, quando Deus andava e visitava Adão, era para esse momento. Entendeu? E aí a nossa vida é tão cheia de tantas coisas que a gente acaba perdendo essas coisas na vida. Momento de parar, momento de... Aí o Senhor, Deus veio mexendo no meu coração mais esse dia. Aí eu parei as coisas, tentei arranjar um canto em que eu pudesse ficar totalmente isolado, solitário. O calor não deixou no lugar. Aí eu fui, fiquei num canto escuro no quarto lá, e eu falei para a Gilce: aqui ninguém me tira e ninguém sai por nada agora. Agora eu fico aqui e pronto. E fiquei lá, com o Senhor, em silêncio. Aí, irmão, fiquei tanto em silêncio que eu dormi. Na verdade, não sei se é dormir, mas eu cochilei. Eu cochilei e me vi pregando. Eu me vi pregando nesse texto. E Deus me deu a mensagem desse texto. E eu pregava dizendo... E essa mensagem fala: não desperdice a sua vida.
Sabe o que eu tenho pensado? Esse texto fala, e aí eu entendi do Senhor, orei ao Senhor, e aí sexta-feira Deus me deu essa palavra para eu trazer para os irmãos. E essa palavra, Deus ministrava meu coração, e eu vou ministrar o que veio ao meu coração e algumas impressões que Deus trouxe ao meu coração também hoje e nesses dias todos. Esse texto fala-se de dois meninos, dois rapazes. Na verdade, a gente conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo. É verdade. Pródigo, você sabe que significa aquele que desperdiça. Mas, na verdade, essa parábola, a gente só olha para ela lembrando do menino que foi embora de casa. Do rapaz que desperdiçou tudo fora de casa. Mas aí, o que Deus ministrou no meu coração é que o que também ficou dentro de casa. A parábola não é sobre aquele que foi embora de casa. A parábola diz respeito. O texto, o primeiro versículo nós lemos, fala assim: um homem tinha 2 filhos. Então a parábola diz respeito aos 2 filhos. Não a um que sumiu de casa e foi embora para o mundão e foi para a bagaceira. Também esse. Mas aí a gente acaba esquecendo do outro filho que não foi. E a gente vai percebendo o quanto ele também desperdiçou a sua vida. Na verdade, se você quiser entender, essa parábola dos filhos pródigos. Dos filhos. Porque os 2 desperdiçaram muitas coisas na vida. Tanto, qual a diferença de um para o outro, irmãos? Que ele desperdiçou fora de casa. E o outro estava desperdiçando dentro de casa. Então, irmãos, muitas vezes, como esse menino aqui, ele pegou tudo e o texto fala que ele estava querendo mais porque ele achava digno demais e foi embora de casa, pegou a mala dele, pegou a parte da herança e vazou no mundo. Só que as coisas foram acontecendo e ele começou a passar necessidade. O texto fala que ele perdeu os seus bens. Na nossa vida capitalista, nós sempre achamos que os nossos bens que nós desperdiçamos são prata e ouro, é dinheiro que nós desperdiçamos. É verdade, muitas vezes nós desperdiçamos dinheiro, mas na verdade nós estamos desperdiçando muita coisa mais. Quem vai embora de casa, meus irmãos, ele começou a sentir falta não só da comida. O que ele veio no coração foi o aconchego da sua família, do seu pai. Ele fala assim: os servos têm fartura de alimento e eu, filho, estou aqui, voltarei ao meu pai. Ele tinha perdido a comunhão com o pai, o que tinha ido embora. Ele foi embora e desperdiçou, estava jogando fora. Desperdiçar é ter alguma coisa e abrir mão disso. Por exemplo, a gente às vezes desperdiça o fato de termos uma família. Irmãos, quantas vezes nós desperdiçamos o tempo de estar com a família, de comer à mesa, como nós falamos em algumas mensagens atrás, de estar junto com elas, de aproveitar a família, de estar com a esposa, de estar com o marido, de aproveitar os pais, irmãos. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de termos nossos pais, de abraçá-los, de cuidar deles, de amá-los, irmãos, e a gente vai perdendo, a gente vai desperdiçando isso. A gente acha que esse filho pródigo desperdiçou dinheiro, ele desperdiçou, irmãos, a saúde dele. Quantas vezes também, irmãos, nós desperdiçamos a nossa saúde, desnecessariamente. Nós desperdiçamos o estar à mesa, nós desperdiçamos a comunhão, a gente olha para frente, não quer saber. Sabe quando que a gente vai se dar conta disso? O dia que nós não a tivermos mais. Eu sempre olho assim, e às vezes a minha opção é o silêncio. A minha opção, por exemplo, a Gilce, isso por várias vezes. O argumento que eu tenho para ela é sempre o silêncio, porque eu não tenho outro argumento. Por vários eventos na nossa vida, assim, às vezes a gente está vindo do shopping, ou está na rua, ou está vindo de um evento, de uma célula frutífera, e vê na igreja crescer, aí ela fala assim para mim: como eu tenho saudade do meu pai. Ela fala assim: como eu gostaria que meu pai estivesse vendo tudo isso, ele ia sorrir tanto.
ele orava tanto, ele imaginava tanto. E aí o meu argumento para isso, meu argumento é o silêncio. Eu deixo ela chorar, eu deixo ela, entendeu? Mas eu não, essa palavra não é uma palavra de peso, mas é uma palavra assim, porque por vezes nós desperdiçamos muito tempo, irmãos, que nós poderíamos tanto amá-los, tanto fazer, tanto abraçar, entendeu? Às vezes a gente só vê o valor, por exemplo, da comunhão da igreja, quando nós tivermos, irmãos, em algumas situações que a gente percebe, assim, gente, como faz falta a comunhão da igreja. Irmãos, de verdade, como eu amo estar com os irmãos. Irmãos, às vezes é para jogar conversa fora, é para estar com os irmãos, para tomar um café, entendeu? É para estar com os irmãos ali fora, está aqui dentro, está na cela, está num churrasco, tá? Eu gosto de estar com os irmãos, porque eu aprendi o valor que é isso. E aí Deus ministrou que às vezes esses são os nossos bens. Entendeu? Irmão, dinheiro faz parte da nossa vida, tudo bem, mas os nossos verdadeiros bens diz respeito a essas coisas, a nossa comunhão com os nossos irmãos, a nossa vida com o Pai, a nossa vida com os nossos pais, com a nossa família, a nossa vida, irmãos, a nossa saúde, irmãos, essas coisas, por vezes, nós vamos jogando fora, a gente vai desperdiçando, a gente vai tratando como se não tivesse, assim, nenhum sentido ou significado. E esse menino foi embora, foi na frente, e ele, um dia, o texto fala que ele se deu conta da besteira que estava fazendo. Entendeu? E aí ele volta para casa correndo, e isso aí é extraordinário, porque ele volta para casa correndo e fala para o pai: pai, eu preciso estar de volta, eu preciso do Senhor, me trata como um dos seus empregados, mas me deixa ficar aqui. Tinha um moço, quando era menino, era um garoto tipo esses meninos aqui que assistiam o culto na frente da igreja, tinha um moço que pregava lá, eu esqueci o nome dele, que ele usava uma expressão, assim, eu achava esquisita, mas hoje eu entendo o que ele queria dizer. Era um moço simples que ele falava assim: eu prefiro ser capacho no céu do que príncipe no inferno. Eu falei, gente, capacho no céu, como é que é isso? Hoje eu entendo ele. Que ele prefere ser o menor dos menores, mas no céu, na comunhão dos santos, de que ter qualquer outra coisa longe dessa comunhão. Foi essa mais ou menos a expectativa desse rapaz aqui, de dizer: eu prefiro trabalhar como empregado na casa do meu pai, mas lugar nenhum se compara à casa do nosso pai, porque na casa do pai nós temos tudo o que nós precisamos. E aí a gente vai aprendendo, irmãos, na vida, que a gente não precisa de nada lá fora. Tudo o que nós precisamos está na casa do Pai. Repete comigo: tudo que nós precisamos está. Diz para o seu irmão: tudo que você. Diz para o outro agora. E ele volta, e a vida é muito extraordinária, porque ela nos dá essa possibilidade de cair em si, e a gente perceber: gente, nós estamos desperdiçando a minha vida, minha saúde lá fora, eu tenho algo tão precioso na igreja, eu tenho algo tão precioso na casa do Pai, e eu estou desperdiçando essa bênção toda. Aí ele volta para a casa do Pai, ele cai em si, se dá conta, ele volta para a casa do Pai, e o Pai o recebe. Mas em contrapartida, tem um outro menino também que estava desperdiçando. Esse estava desperdiçando fora de casa, no mundão. Esse outro aqui, meus irmãos, ele estava desperdiçando dentro de casa. Eu não sei qual é a situação pior, eu não sei, mas os dois estavam, e esse outro estava desperdiçando um grande privilégio. Qual é o grande privilégio? Ele não saiu de casa, ele estava em casa, ele trabalhava. Aí algumas coisas que a gente vai perceber: ele perdeu a oportunidade de trabalhar
para o pai de verdade. Não, mas o texto fala que ele trabalhava. O trabalho dele, para ele, irmãos, era um peso, era um fardo. E aí, na igreja, a gente acaba desperdiçando a oportunidade de trabalhar para o nosso pai. Entendeu? Quantas vezes o trabalho do Senhor é como esse menino aqui? Esse menino estava com o coração ressentido. Ele chegou e falou assim: eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor há todo esse tempo, eu obedeço, estou aqui, isso nunca me deu nada. Gente, olha só como estava o coração desse menino aqui com o pai. Agora vem esse menino aí que chegou gastando os bens com as prostitutas, tu dá para ele, e o Senhor nunca me deu nada. Irmãos, ele perdeu muitas oportunidades, eu vou citá-las para os irmãos. Primeira delas, irmãos, a oportunidade de trabalhar com prazer para o seu pai. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor, como nós fazemos? Não é só trabalhar muito, irmãos, tem a ver como nós trabalhamos. E aí eu quero fazer uma citação que o Senhor ministrou no meu coração, do texto de Apocalipse capítulo 2, que fala sobre a igreja de Éfeso, meus irmãos. É um texto, assim, forte demais para a gente. Eu vou ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda nos 7 candelabros. Olha só, o versículo 2: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aí, irmãos, se esse texto parasse aqui, nós acharíamos que essa igreja é a top das igrejas de Apocalipse. Não é verdade? Se o texto para aqui, se Jesus para aqui, essa igreja seria uma das melhores igrejas que eu já vi na palavra do Senhor. Mas aí Jesus continua a falar: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. E aí que está o negócio. O texto fala de um trabalho árduo, de uma igreja que trabalhava, de uma igreja que não tolerava impostores, de uma igreja que era radical, uma igreja que era firme. Mas, por um outro lado, era uma igreja que a motivação de fazer era qualquer uma menos o amor. E, na verdade, a palavra de repreensão do Senhor para aquela igreja não foi porque faltava trabalho, é porque eles trabalhavam pelas motivações erradas. Para eles era um fardo, porque eles não faziam por amor. E aí, Jesus não só fala isso, Jesus está dizendo que a falta de amor é pecado. Quando nós trabalhamos sem amor, é pecado. Tanto que Jesus fala assim: arrependa-se. Você está falando de arrepender porque é pecado. Então, irmãos, aquele rapaz que a gente vê em casa, no capítulo 15 de Lucas, é a mesma repreensão para ele. Você tem trabalhado árduo, mas você deixou o amor. Então, por vezes, nós podemos até estar trabalhando, mas é importante que nós saibamos que às vezes nós estamos desperdiçando a oportunidade de trabalhar para o Senhor, mas pela maneira correta, com amor, com carinho, entendeu? E mais, esse cara aqui, ele queria pagamento. Mas aí, irmãos, a gente faz porque é para Jesus, a gente faz para Deus, e a gente precisa aprender a fazer as coisas por amor. Então, a primeira das coisas que ele perdeu, que ele desperdiçou, foi a oportunidade de trabalhar por amor, carinho para o Senhor, porque era para o Pai. A segunda coisa foi ele perdeu a oportunidade de restaurar seu irmão. Isso aí é tão interessante, porque ele sabia onde estava o irmão dele. Você sabia disso? Porque o texto fala assim: ele estava gastando com as prostitutas. Como é que ele sabe disso? É ou não é? Como é que você não sabia disso? Né, irmão? Eu também não sabia não. Isso é coisa que Deus vai falando em sonho, né? Ele sabia onde ele estava.
Você sabe onde está seu irmão? Então, o que ele desperdiçou? A oportunidade de ser uma bênção para o irmão dele. De ir lá dar uma palavra para o irmão dele: meu filho, meu irmão, volta para casa. A gente está com saudade de você. Essa é a palavra do irmão, que ele perdeu isso, irmãos. Ele perdeu essa oportunidade de ir lá onde estavam as prostitutas, que ele sabia onde estava, ele sabia. Por que ele nunca foi lá? Por que ele nunca foi lá antes ele tinha dinheiro, nesse lugar, depois ele arranjou um emprego? Por que ele nunca foi lá nesse emprego e falou assim: nós estamos com saudade de você, volta para casa? Então ele desperdiçou um privilégio imenso na sua vida, entendeu? E às vezes a gente também desperdiça esses privilégios, de poder ser uma bênção para os nossos irmãos. E aí, esse era o papel. Rapaz, tu é uma bênção, hein, meu irmão? Glória a Deus, obrigado, rapaz, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Esse menino está sempre na igreja, traz uma água para mim, né, meus irmãos? Glória a Deus. É o filho do Jorge, né? Lá de Itaquaral, nossos irmãos. Ele não perdeu a oportunidade de trazer uma água para mim. Ele sentiu: eu vou levar uma água para o meu pastor. E levou uma água, e a palavra do Senhor diz que há recompensa de profeta quando você abençoa o profeta. Será recompensado. Então, às vezes nós desperdiçamos. Aí, mas vou dizer um exemplo desse menino. Às vezes a gente fica com vontade de fazer umas coisas, né? Com vontade de fazer isso. Aí pronto, fez. Deu. Pastor, esse dia estava com a vontade, chamou o senhor para jantar. Perdeu o quê? A vontade, meu irmão. Pastor, sentiu esses dias, eu estava lá, senti. Meu irmão não me ligava. É na hora, meu irmão. Pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade, não. Entendeu? Irmão, tem coisa que vem no coração da gente. Você já teve aquela sensação quando você está assim no mercado, que você está lá comprando as coisas, que vem alguém no seu coração e você sente assim: me deu vontade de comprar essa caixa de morango para levar para a Gilce? Aí você: mas passou, pastor. Não, deixa passar não. Irmão, em algumas coisas na vida, Deus está falando no nosso coração. A nossa experiência, algumas vezes no mercado, a gente estava lá, aí o Senhor falava ao nosso coração, falava falava no coração da Gilce. Deus falou que é para a gente fazer isso e levar lá para a pessoa. Ou então Deus falou isso para a gente levar para o filho dela, para o filho dele. Aí você vai lá e manda a brasa. Aí às vezes eu estou no discipulado, a pessoa está lá e tudo mais, aí Deus já ministrou no meu coração: vai lá, pega aquele dinheiro lá que está na sua carteira lá e dá para ele porque ele está precisando. Aí, meu irmão, já aprendi que sabe o que é isso, irmãos? É uma oportunidade que Deus me dá. Aí eu fui lá nesse dia, irmãos, eu acho que eu estava com R$100 na carteira lá, acho que era isso. Aí eu fui lá: irmão, está aqui. Aí sabe, depois, em outros discipulados, sabe o que ele falou? Pastor, na hora, meu irmão, esse irmão chorou aqui. Aí depois ele falou assim: pastor, aquele dia nós pegamos aquele dinheiro e fomos lá e compramos alimento para o nosso filho. Então, algumas vezes, irmãos, aqueles R$100, eles estão ali, ou 200, ou 50, não é para você. É porque Deus tem alguém que precisa de você. E Deus falar com a gente, para a gente fazer isso, é uma oportunidade, irmãos, de verdade diante do Senhor, que nós não podemos desperdiçar. Oportunidade nós desperdiçamos de abençoar. Nós perdemos oportunidade de socorrer um irmão. Nós perdemos oportunidades na vida, irmãos, de suprir uma necessidade do nosso irmão. E esse menino aqui, o filho mais velho, ele perdeu essa oportunidade de ir lá e falar assim: meu irmão, nós estamos com saudade de você, volta para casa, larga essa vida. Ele sabia onde o irmão estava, ele sabia o que o irmão estava fazendo, ele sabia até onde o irmão trabalhava, ele estava sabendo de tudo, porque ele sabia. Quando o irmão chegou em casa, ele ficou bravo. Porque ele nunca foi lá. Quando a gente não vai, irmãos, até o nosso irmão lá, para resgatá-lo,
nós estamos, na verdade, perdendo uma grande oportunidade na nossa vida. Nós estamos desperdiçando algo poderoso na nossa vida. E aí, ele perdeu a oportunidade também de perdoar o seu irmão. Irmãos, perdão é algo que nós perdemos a oportunidade de perdoar. Por quê? Porque esse irmão chegou lá ele veio, irmão, todo moído. Porque eu vou dizer uma coisa, aprontou, depois ele volta para casa, irmãos, mudinho, o pai abraça ele. Ele fica constrangido porque ele recebe tudo que não merecia. Aí o filho mais novo, estava acontecendo uma festança. O pai deu uma festa porque o filho voltou. E aí o seu irmão, o outro que não tinha saído, irmãos, ele não quis perdoar seu irmão. O pai perdoou, mas ele não perdoou. Não, eu não vou perdoar. Ele não falou já viu um texto que ele fala assim, ele não diz assim, esse meu irmão, ele não falou meu irmão, ele falou assim, esse teu filho. Ou seja, é filho teu, nem meu irmão é. Quando volta para casa, esse cara, ele não perdoou o irmão. Aí nesse livro de Tony Barnett, ele fala de uma coisa muito interessante sobre a lei, sobre os princípios de retribuição. Eu fiz uma citação hoje para os líderes de célula ou para os discipuladores, né? Foi isso. Ele perdeu uma oportunidade de retribuir da maneira correta para o seu irmão que tinha ido sair de casa. Tony Barnett, ele coloca 3 níveis de retribuição na vida. E eu quero que você aprenda que nós temos 3 maneiras de retribuir as coisas na vida. O primeiro nível, pode anotar. Se não anotar, não tem caneta, depois você entra na internet, ou então pede um CD, que Luiz vai gravar um CD das mensagens, e isso custa R$10 para a obra da igreja. Né, irmãos? Muito bem. Aí, esse irmão, Tony Barnett, ele fala 3 níveis. Primeiro nível, que a gente retribui, é o nível que ele chama de infernal. Qual é o nível infernal de retribuição? É o seguinte, a pessoa te faz o bem e você retribui com o mal. Quantas vezes, irmãos, as pessoas fazem o bem para a gente? Por exemplo, uma forma de retribuir o bem. A esposa fiel, cuida bem do marido, cuida bem dos filhos, cuida da roupa, ela é atenciosa, é uma benção, é uma mulher exemplar, é uma benção de mulher, e esse marido é infiel com essa mulher. Entendeu? Ele trai a confiança dessa mulher, ele arranja outra, ele abandona os filhos, vai embora de casa. O que ele está fazendo? Ele está retribuindo todo o bem que a esposa fez por ele, ele está retribuindo com o mal. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para a gente também não entrar na vida no nível infernal. Está entendendo? No seu casamento, teu marido faz o bem, tua esposa te faz o bem, e a gente às vezes retribui com o mal. Você recebe carinho, trata com coice. Ué, mano, é verdade? A pessoa ajuda você, serve você. Obviamente que eu estava compartilhando com uma pessoa hoje. Sempre que eu estava compartilhando isso, falei assim, minha irmã, sempre que você faz algo pelo outro, nunca espere nada, faça porque você está fazendo para Jesus. Agora, é claro que a pessoa que está recebendo, eu vou ensiná-la para que ela seja grata. Está entendendo? Todos nós precisamos ser gratos. Mas ao mesmo tempo, nós fazemos, mas não espere que a pessoa te elogie, faça para o Senhor. Mas muitas vezes nós retribuímos o bem com o mal. Tony Barnett fala que esse é o nível infernal. Muito bem, vamos para o segundo nível. O segundo nível que nós temos é o nível humano. Qual é o nível humano? O nível humano é retribuir o bem com o bem e o mal com o mal. Esse é o nível humano. Jesus faz até essa citação nos capítulos do Sermão do Monte, capítulo 5 para frente, que ele fala assim, olho por olho, dente por dente. Jesus até fala assim, não há nenhuma vantagem em você amar aqueles que te amam. Não que seja pecado você, por exemplo,
A Gilce me trata bem, eu tratá-la bem não é a minha obrigação. Não é que eu estou falando que é errado. Mas esse é um nível humano, normal. É da vida. Você deve tratar as pessoas bem. Você deve retribuir o bem, fazer o bem. Aí muitas pessoas, Jesus fala assim, mas muitas pessoas também falam assim, olho por olho, dente por dente. Ou seja, o cara te pisou, você pisa. Eu fiz aqui, vou até lembrar novamente, de um exemplo que um irmão deu na nossa cela, muito interessante, uma ilustração, um fato que aconteceu, acho que em São Paulo, que o motoqueiro passou, ele estava agoniado, o motoqueiro estava agoniado, passou com o pé assim, e foi no retrovisor de um carro, e arrebentou o retrovisor, e foi em frente, e largou o retrovisor lá para trás, e chegou lá na frente, e ele, pá, teve um acidente, e estava estirado no chão. Quem que chega? O cara do retrovisor quebrado, e os dois se reconheceram, meus irmãos. Ele percebeu que era o carro, e ele sabia que era o motoqueiro que tinha, porque foi perto. E é interessante que o cara chegou, e aquele motoqueiro no chão, e o cara chegou, conversou com ele, e o cara, eu estava indo, porque eu acho que meu filho, alguma coisa está doente, eu estava agoniado, eu acho que não tinha dinheiro para comprar remédio, ele estava angustiado, porque precisava ir na farmácia, o filho doente, ele não tinha dinheiro, não justifica, mas tudo mais, foi o que ele falou. Sabe o que o cara do carro fez? O cara do carro foi lá e comprou a receita de remédios na farmácia. Não sei se entregou para ele ou se mandou levar em casa para ele. Isso aí é algo extraordinário. Eu falei até para os irmãos, às vezes, irmãos, se fosse um testemunho parasse ali até ali, quando o cara chegou, por exemplo, assim, imagine que o cara passe no meu carro e bata no retrovisor, e aí, dá na frente, bate no muro, aí eu ia falar assim para os irmãos, viu, irmãos, tocou no ungido do Senhor, que daí é isso? Aí o pessoal de repente fala assim, rapaz, glória a Jesus, pastor, aleluia. Não ia falar assim? Pastor de poder. Irmão, poder é você ir lá, poder de Deus, vou dizer que é poder de Deus. Poder de Deus é chegar diante de um cara que quebra o teu retrovisor e perdoá-lo e comprar receita para ele e entregar na casa dele. E isso é poder de Deus. Entendeu? E eu não estou dizendo que quem fere o ungido do Senhor não tem suas consequências, mas isso é uma coisa com Deus. Mas Deus manda a gente amar. Então, muitas vezes, irmãos, a gente retribui o mal com o mal. O cara, às vezes, a pessoa te trata mal no balcão por aí afora, não é verdade? E a gente encontra muita gente, balconista, atendente, e em todo canto que você fica encrencado, você fica, né? A pessoa fala incutida. Tem de mal, não dá importância, e não sei o quê. E aí você vai lá e fala umas verdades. O que é você? O que é você? Você não tem juízo, não? Aí você ganhou a discussão. Mas será que era isso que Jesus queria que nós fizéssemos? Retribuir o mal com o mal? Esse nível é o nível humano, irmãos. Todo mundo faz isso. Te fez o bem, você faz o bem. Te fez o mal, não fala com ele. Te fez o mal, larga para lá. Esse é o nível humano. Agora Deus nos leva para um nível que esse menino aqui, ele precisava aprender. Foi o nível que Jesus, o nosso irmão mais velho, nos ensina. É o que Tom Barnett chama de o nível celestial. Existe o nível infernal, existe o nível humano e existe o nível celestial. Qual é o nível celestial? Foi esse que eu falei. A gente retribui o mal com o bem. É nesse lugar onde a igreja precisa estar. É nesse lugar, é claro, irmãos, que se alguém me faz o bem, eu preciso também retribuir com o bem, obviamente. É um nível celestial também. Retribuir com o bem, tanto o bem como o mal. Mas aí, muitas vezes, o que nós recebemos, irmãos, que você recebe do vizinho, que recebe de alguém, é o mal, o cara foi ruim, cara, mas aí Deus te leva para um nível que você fala assim, eu vou retribuí-lo com o bem.
Existe um texto de Hebreus, capítulo 2, que fala que Jesus é o nosso irmão. Sabia disso, né? Que Jesus é nosso irmão. Ele é o nosso irmão mais velho. E Jesus, como nosso irmão mais velho, ele nos ensina isso. Em 1 João 3,16, ele fala assim, Jesus deu a vida por nós, e nós precisamos dar a vida por nossos irmãos. Por nossos irmãos que às vezes foram embora, por nossos irmãos que fizeram mal, por nossos irmãos que abandonaram a igreja, por nossos irmãos que desperdiçaram a vida, por nossos irmãos. É aqui que Deus quer levar a gente. É aqui que Deus quer te levar no seu âmbito de esposa e marido. Quantas vezes o marido ou a esposa, meus irmãos, ele não age como deveria, e aí a gente vai retribuir, vai dizer, esse cara não merece. E eu já vi muita gente falar assim, pastor, eu mereço mais que isso, nasci para ser feliz. Aí, mas Deus quer assim, Deus quer que você sacrifique, Deus quer que você, e outra coisa, não perca a oportunidade de perdoar seu irmão. Não perca a oportunidade, não desperdice a oportunidade de restaurar seu irmão. Não desperdice essa oportunidade de ir atrás do seu irmão. Não desperdice, muitas vezes, meus irmãos, nesses ambientes. Mas aí você sabe onde ele está, você sabe o que ele está fazendo, e a gente perde. Escapa isso, meus irmãos. E outra coisa, festeje com seu irmão, participe da festa, entendeu, irmãos? Não perca a festa. Esse irmão mais velho, aqui, que ficou em casa, na verdade, ele desperdiçou a festa. Ele não se alegrou com seu irmão, porque ele voltou para casa. Irmão, quantas vezes nós estamos aqui no ambiente de igreja e nós desperdiçamos a festa? Sabe por que nós estamos aqui? Acima de tudo, claro, por causa de Jesus. Mas sabe por que nós estamos? Porque o meu irmão estava morto e ressuscitou. Eu estou aqui para celebrar a minha volta para casa. Eu estou aqui para celebrar a volta dos irmãos para casa. Todo domingo é domingo de festa, porque a gente celebra o dia que nós voltamos para casa. Quando nós juntamos como células, nós estamos celebrando que um dia nós estávamos mortos e voltamos à vida, estávamos perdidos e fomos achados. Todo domingo é dia de festa para a gente, é dia de celebração, e não desperdice isso, não desperdice a oportunidade de celebrar. Às vezes o irmão estava lá, o texto fala que estava acontecendo uma festança e o outro não quis celebrar, não entrou, não foi para a festa. Festeje com seu irmão, cante com seu irmão. Irmãos, dá uma olhadinha para o lado assim, dá só uma olhadinha para a pessoa que está ao lado aí. A glória é do Senhor, nunca esqueça disso, mas diz assim, esse irmão que você olhou, você está aqui para celebrar a volta dele. Está entendendo? Nós estamos aqui, irmãos, para adorar o Senhor, sim, para celebrar a volta do meu irmão. Nós celebramos juntos, eu estou aqui para celebrar a volta da Sabrina, porque Jesus salvou a Sabrina. Eu estou aqui para orar, para celebrar a volta do Jocélio, porque Jocélio um dia voltou para casa. Foi, Jocélio? Estava no mundão, mas Jesus foi lá e trouxe Jocélio para casa. Então nós vamos celebrar. Celebrar porque voltou. Então, a cada dia Deus tem trazido mais um e mais um. Então, irmãos, toda célula, todo dia de domingo é momento da gente celebrar, irmão. Não desperdice essa festa. Participe da festa. Não desperdice esse momento bom que é de celebração juntos. Às vezes a gente fica assim, eu estou aqui, pastor, não tem motivo para eu cantar. Não tem. Eu tenho pelo menos 100 motivos. Entendeu? Eu tenho aqui 100 motivos para eu cantar. Porque você estava morto e voltou à vida.
estavam perdidos, foram encontrados pelo Espírito, Deus trouxe de volta, estão aqui. Então, irmão, é tempo de celebrar, é tempo de cantar, e a gente desperdiça isso. Essa oportunidade de celebrar o Senhor, porque meu irmão está aqui, que ele voltou, que Deus trouxe, converteu há 5 anos, 2 anos, não importa, mas está aqui, irmãos. Então eu nunca quero desperdiçar essas oportunidades. Essa oportunidade de chamá-los de irmão, de aceitá-los como irmãos. E eu quero muito orar com você nessa noite. Quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Quando houve a festa, meus irmãos, obviamente sempre tinha mesa. Às vezes, o Caio, eu vou pedir, pode subir. Gilson vai cantar a canção agora? Está pronta? Pode ser. Você vai cantar junto com a Gilson. Luiz, põe aí. Antes de nós orarmos, essa canção fala voltar para a casa do Pai, comer da mesa do Pai. Quando o Pai fez uma festa, Ele pôs a mesa. Sabe qual é a grande maravilha do Senhor? Há uma diferença, eu já falei isso aqui, de comer da mesa e comer na mesa. Comer na mesa é o mais alto grau de intimidade que nós podemos ter com o Senhor. Os empregados comem da mesa do que sobra. Os filhos comem na mesa. E toda célula, todo dia, toda celebração, você pode comer na mesa. Esse menino, irmãos, ele tinha perdido a comunhão com seu outro irmão e tinha perdido a comunhão com o pai. O menino que tinha ido embora restaurou a sua comunhão com o pai. Mas o que estava dentro de casa, o texto não fala o fim que aconteceu. O texto termina sem ele reatar sua comunhão com o Pai. Mas não tem que ser assim com a gente. Você pode participar da festa. Você pode participar da comunhão dos santos. Você tem direito à mesa do Senhor. Os seus olhos fechados. Faça desse louvor a sua oração, Senhor. Oração de filho. Filho que volta para casa. Filho que anseia comer à mesa. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero atrair meu olhar de amor, Senhor. Eu quero ser como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo virei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Sabes tudo
quero falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Só pra ti, meu Senhor, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Deixa tocando, Luiz. Pode deixar tocando. Fecha teus olhos. Quero orar por você. Quero orar com você em nome de Jesus, que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, ou se reconciliar com Jesus. Quero orar com você que entendeu que na casa do Pai tem tudo que você precisa. E o Espírito Santo ministrou seu coração nessa noite. Talvez é a primeira vez que você venha. E Deus falou no seu coração. E você quer fazer parte da família do Senhor. Você quer entregar sua vida a Jesus. Que Deus tem algo para você na casa do Pai. E você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite. Quer se reconciliar com Jesus. Eu queria muito que você levantasse sua mão onde você está, quero orar por você. Alguém com a gente? Fala assim, pastor, eu quero que você ore por mim. Eu quero entregar minha vida. Alguém? Fala assim, pastor, ore por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Eu quero me reconciliar com o Pai. Eu quero voltar para a casa do Pai. Alguém com a gente? Você sentiu que Deus falou no seu coração. Deus mexeu no seu coração e você gostaria de fazer isso em nome de Jesus Cristo. Alguém com a gente? Só um sinal para ouvir você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você vai ter um tempo de oração agora. Eu queria que você estivesse com os irmãos da sua célula. Quero que você encontrasse seu irmão. Dá para a gente fazer isso aqui, não dá? Eu quero que você identifique sua célula, leva para um canto, abraça, dê uma palavra de carinho para sua célula. Isso. Isso. Eu quero que você, todos os irmãos, Júnior aqui, ó, tem um menino, rapaz aqui, ó. Não pode ficar ninguém solto. Quero que vocês fechem um círculo. Quero que você dê uma palavra de carinho para ele. Diz para ele que bom que você está aqui, meu irmão.
Como é bom te encontrar na casa do Pai. Isso. Dê uma palavra de carinho, um sorriso. Eu queria que você estivesse orando junto com eles em nome de Jesus. Ore com ele. Nós vamos orar. Eu te abençoo. Eu te abençoo, meu irmão. Não deixe esse amor morrer no teu coração. Não deixe essa chama diminuir no seu coração, mas continue perseverando. Deus trará vitória em nome de Jesus. Quero que você dê uma palavra boa para o seu irmão que está ao seu lado, uma palavra de carinho. Diz para ele assim: meu irmão, como é bom ter o irmão aqui. Você pode dizer para ele: meu irmão, sem você aqui não é igual.